Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Estamos na edição de número 658, ao infinito e além, não é? Vamos em frente, enquanto estivermos saúde, coragem, boa vontade, estamos aqui juntos, pensando bem, dá para ser feliz, trabalhando para deixar aí pelo menos um pouco mais de diálogo positivo na nossa sociedade, com amigos queridos que passam por aqui, que fazem parte do Teoria de Tudo, nestas 658 edições, mais de 1.000 horas de gravação, somando-se ao Resenha Pop no guarda-chuva de Sabe Caxias. Estamos juntos, deixando desde a primeira edição disponível no YouTube e aqui no Facebook de Sabe Caxias, no LinkedIn, no Instagram, na TV Caxias, canal 14 da NET, programas também que você compartilha pela página do Face. O Teoria de Tudo tem o apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, desde sempre. Tanei Schmidt, querida amiga, junto comigo, aqui trazendo a marca, né, que cresce com mais de 1.000 polos espalhados pelo Brasil e pelo exterior. Educação que transforma, Unicesumar. CPR Rodas e Pneus, Bangu Pub e Restaurante, Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, a Mecânica São Eloy e a Top Down Informática. Eu tô gringo, né? Gringo acorda com a língua grossa, né? Gringo velho, né? Mauro Trujão, professor que tá aqui comigo, não é? E é professor, tem que fazer que nem cantor, tem que fazer o aquecimento. A Top Down Informática, a marca que faz muito por você, Comendador Cuiava, que também auxilia aqui nas questões tecnológicas, e a Mari Tondello, uma nova visão de trânsito. Você pode colar sua marca conosco também, em sabecaxias.com.br ou aqui no Teoria de Tudo. Nós vamos falar de tudo daqui a pouco, né? Professor de física, um homem que tem aí uma história de empreendimento em Caxias, meu amigo, já foi meu professor e participa, né, em outras programações aqui, fala de espiritualidade também. Tem um instituto, não é? Paideia, que, né, o Platão imitou, né, na Grécia Antiga, né? Então quer dizer que durou mais de 800 anos, a escola inclusive, né, durou 800 anos. Enfim, antes disso, é claro, para que você nos veja no futuro e saiba o que está acontecendo, a gente deixa alguns destaques do Brasil e do mundo para você se referenciar, porque hoje é dia 17 de dezembro de 2024, 11 horas 13 minutos, hora oficial do Brasil em Caxias do Sul. Estamos com tempo bom. Comitê de Política Monetária do Banco Central diz que alta do dólar e pacote fiscal influenciaram o aumento dos juros. Ucrânia mata chefe da defesa nuclear e de armas químicas da Rússia em explosão em Moscou. Rodoviários da região metropolitana de Porto Alegre se comprometem a não realizar novas paralisações até esta quarta-feira. Manutenção em estações de tratamento pode deixar quase 40 bairros sem água em Porto Alegre. Você que está aí na capital, que nos ouve também, né? Terezinha Tarcitano, jornalista, querida amiga, e outros tantos por aí. Um grande abraço. Vamos para o mundo hoje em dia, né? Outro momento. Rio Grande do Sul registra queda de mais de 10% nos processos judiciais contra planos de saúde neste ano. Segunda fase da operação Mente Sã combate o consumo e o tráfico de drogas na Universidade Federal de Santa Maria. Quebra-quebra em Brasília. Condenados e investigados são localizados no Peru. Alguns destaques, não é quase nada positivo, mas enfim, é o noticiário, não é? Com crescimento de 300%, o FenaSoja 2024 fechou com 3,6 bilhões de reais em negócios no Rio Grande do Sul. Pelo menos uma notícia, né, de prosperidade.
aqui algumas das informações que marcam, então, portanto, a nossa realidade de hoje para você fazer o recorte na história. Eu vou chamar o professor Mauro Tranjan, eu gosto que eles mesmos contem suas histórias, não é? Professor, é um prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo. Bom dia. Bom dia, o prazer sempre é meu, né? Poder compartilhar um pouquinho de tudo isso que tu levas, né, Brambila, para tanta gente aí, né? E realmente tenha certeza, é um prazer para a gente. Professor, nós temos em comum muitas aulas de física que eu assisti contigo no mutirão. Quando a minha família queria que eu fosse médico e eu queria ser artista, né? Então só não passava para medicina. Mas tudo bem, né? Até que a verba acabou, eu toquei muito em Porto Alegre, fiz, estudei, etc. E eram aulas boas. Nós nos reencontramos, falamos aí de física quântica, falamos de outras coisas também, de espiritualidade, mas nesse meio tempo, que já são 40 anos, andaste por muitos lugares, fundando faculdade, fundando institutos. Conta um pouco da tua história como professor. Professor, se me permite a deferência, claro. Logicamente, é um prazer, inclusive, ser chamado de professor e nos lugares que eu vou, eu peço, inclusive, para ser chamado de professor, porque, infelizmente, a nossa classe está um pouco desprestigiada e eu acho que a gente ter na frente do nome da gente o prof é um sintoma bacana, eu gosto muito. 32 anos de pré-vestibular, Miguel, 32 anos de pré-vestibular, passando por Mutirão, passando por Mauá, em Porto Alegre por universitário, né? Eu calculo, porque tu fosse aluno, tu sabe que a épocas passadas, os pré-vestibulares, eles tinham turmas de 200 alunos, 250 alunos, turma pequena era turma de 100 alunos, e eu calculo que nesses 32 anos eu tive mais de 100 mil alunos. Então muito difícil eu ir a algum lugar, e para mim é uma satisfação imensa ir em algum lugar e de repente não ter alunos que reconheçam a gente, né? Assim como tu fosse nosso aluno. Eu estava agora, sem ser no sábado que passou, no anterior, fazendo aquele trabalho de mãos que ajudam no supermercado pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, né, a DCE, e, nossa, eu tive tive o prazer de reconhecer um aluno que chegou em mim e disse assim: professor, hoje eu sou um médico, eu tenho uma especialidade muito rara que eu consegui fazer nos Estados Unidos, e somos eu e mais outro parceiro apenas que aqui em Caxias exercemos essa especialidade. É vinculado ao coração. Ele me falou o nome, mas é tão difícil que eu não me lembro. E ele disse assim: mas eu devo muito ao senhor. Bem assim, ele me disse assim, porque eu disse, não, mas eu tive vários alunos. Ele disse, não, no ano em que eu rodei no vestibular de medicina, dias depois o meu pai faleceu num acidente, e aí eu não poderia repetir o pré-vestibular para continuar essa minha história e esse meu desejo de fazer a faculdade de medicina. E todo mundo sabe que sem um bom preparo não se passa em medicina, né? Em qualquer faculdade. E aí ele disse assim, aí eu fui conversar com o professor Nandi, finado Nandi, grande, queridíssimo, Nandi, que deixou uma história, um legado grande aqui. Exatamente. Então, e aí eu fui conversar com o professor Nandi para ver que tipo de auxílio o mutirão naquela época poderia me dar. E ele disse, não, isso é com o Mauro. Daí fui conversar com o senhor não lembra, mas daí eu ganhei uma bolsa para ser monitor de sala de aula, que como as turmas eram grandes, a gente tinha um monitor que abria e fechava a porta para quando o professor entrava, que cuidava as carteirinhas, etc. Né? Era na Alfredo Chaves. Na Alfredo Chaves, né? E aí ele disse assim, e graças a isso eu consegui passar no vestibular e fazer a minha faculdade. Hoje estou muito bem de vida, etc, mas eu nunca esqueço esse passado. E mais, na minha faculdade, o professor Flávio de Oliveira, professor de biologia, né, que inclusive é parceiro meu, ele tinha livraria na época e me fornecia livros de medicina que eu vendia os livros
em Porto Alegre por meus colegas de medicina e sustentei a minha faculdade com a venda de livros. E o Flávio depois me confirmou que realmente ele vendia muito bem. Ou seja, uma pessoa que tinha um propósito, Brambila, e fez acontecer o seu propósito. Perfeito. E eu vejo assim, ó, até por cursos que a gente dá hoje, por exemplo, tu sabe disso, harmonia, equilíbrio, espiritualidade, transforme-se. Claro. Dentro desse processo, existem duas coisas básicas que eu acho que todas as pessoas deveriam procurar. Primeiro, o autoconhecimento. Quem sou eu? Para que eu sirvo? Eu pensei que dizer que o primeiro é que do coração você não morre mais, né? Exatamente. Tratamento gratuito por umas 5 encarnações. Mais ou menos isso. E o segundo, além de se conhecer, qual é meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Tu trabalha muito na espiritualidade, sabe disso. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por esse plano? O que eu vou fazer nessa encarnação? Eu não admito mais pessoas que não tenham um propósito. Bem simplesinho assim. E esse exemplo desse aluno que eu dei era um cara que perseguiu obstinadamente o seu propósito, seja trabalhando como monitor, seja vendendo livros, e hoje ele atingiu o que ele queria. E aí, dentro dessa coragem em observar por outros ângulos, não é? Professor, nunca desististe de também querer transformar pela educação. Tiveste a FAI também, né? Faculdade do Imigrante. Exatamente. Né? Tivemos depois, a gente montou a FAI, acabamos repassando a FAI, porque daí chegaram as grandes faculdades, e aí a FAI tinha 600 alunos, era uma delícia. Foi no prédio do Eberle. É isso, era uma delícia porque, na verdade, a gente conhecia os alunos pelo nome, a gente, né, e nós tínhamos 3 cursos aí, administração, contábeis e design, que pegava pesado. Tem gente no mercado hoje que passou pela FAI que está bem realizado. Mas aí começaram a chegar as grandes, né, e as grandes engolem as pequenas, não adianta. O mercado é assim. Faz parte do jogo, e a gente... nós tínhamos uma mensalidade de R$600, chegou, logo que começaram a chegar as grandes, a mensalidade era de 200, então não tinha como nós sobreviver. E acabamos passando a FAI adiante, e aí criamos o Paideia, Centro de Estudos Alternativos. Por quê? Porque um dos meus propósitos, já que falamos nisso, é transformar as pessoas pela educação. E tanto é que o termo Paideia significa cultura a partir da educação, que é o nosso slogan, inclusive, e porque temos essa convicção. Se a gente quer transformar as pessoas na família, no seu lar, no bar com amigos, na empresa, na sociedade, eu não tenho a mínima dúvida que tudo passa pela educação. Pela educação. E aí, não sei qual é o teu princípio né, como professor, quero chegar lá, porque e eu quero voltar um pouquinho antes de tudo isso, né, quando a física entrou na tua vida, Mauro. Eu encontrei grato, né? Quero até agradecer aos amigos que deixaram um livro da biografia do Einstein, né? Para onde eu me mudei, e comecei a devorar, né? Não tenho internet ainda lá. E o Einstein encontrou a física com sérias dificuldades na matemática, com dificuldades na fala, dificuldades de relacionamento, até que ele apaixonou-se por uma escola que era o método Pestalozzi, né? Que falaste agora mesmo, de que sem propósito, né? A pessoa pode, por exemplo, por pressão social, que tinha muito naquela época, não é o caso que citasse, mas eu vou ser um médico frustrado porque eu sou jornalista. Então. Claro. Não tenha dúvida. Primeiro, até pela questão espiritual que eu defendo, nada acontece por acaso. Tudo tem também, o universo também tem um propósito com cada um de nós, né? E em cima disso, veja que eu sou formado em arquitetura. Eu sou pós-graduado em marketing, sou pós-graduado em administração financeira, estou fazendo um pós agora de gestão ágil, porque me senti um pouco deslocado até pelas atividades que a gente tem, e estou gostando demais, e acabei, por causa da arquitetura, indo muito para a área da física, e acabei fazendo física também. E a física, para mim, foi uma dádiva. Foi uma dádiva porque eu pude expressar muitas coisas através da física. E com a evolução da física nesses últimos 40 anos que a gente está aí no mercado, né, Brambila? Hoje, a física quântica, ela explica, inclusive, a epigenética. Hoje nós temos ciências que estão aí brotando
muito amparadas pela física quântica, pelos campos quânticos, pela gestão quântica que pode fazer. E quando falasse no Pestalozzi, nossa, Pestalozzi e Einstein, pelo amor de Deus, quanto que o mundo deve a essas pessoas aí. Exatamente. E a questão didática do Pestalozzi, a questão pedagógica do Pestalozzi, tanto é que ele encaminhou o próprio Einstein, né? O Einstein tinha problemas com autoridade, ele precisava de liberdade. E o Instituto Pestalozzi, né, ou seja, buscar a essência do ser, né? Exatamente, a essência do ser. E eu acho que isso está, apesar de estarmos falando aí de décadas atrás, isso está completamente atual, continua atual. Sabe, professor, porque é lento, né? Nós há 40 anos atrás estávamos ainda com Max Planck, né, e etc., né, que era a física do início do século. Hoje, inclusive até o próprio Teoria de Tudo tem o nome baseado no livro, né, do Stephen Hawking, que é, mas claro, com a função de ser um programa de variedades. E aí, nesse princípio, a gente vai falar do Paideia, né, vamos chegar ali, mas eu só estou filosofando aqui um pouco, porque eu acho que isso nos dá também validade, né, no diálogo, não deixar somente as coisas... quando nós buscamos a essência do ser, ao fundar uma escola, a continuar estudando sempre, a não se transformar, né, no conservador onde a razão envelhece, né, e se torna conservadorismo fundamentalista. Eu li uma frase que eu não conheci, que tu deve conhecer, do Newton, que está no livro, que o presente, o passado e o futuro, para Deus, para mim, são o mesmo. E ele disse, na causalidade de Newton, não quero ser muito prolixo aqui, que uma pessoa que organizasse o universo, tanto no macrocosmos como no microcosmos, e que estivesse observando de fora, estaria olhando sempre para o presente, tanto quando fosse, né, entende? Claro. Isso é um princípio de Newton, que às vezes a gente vai percebendo sem notar, que hoje parece lógico. Inclusive a física quântica, ao qual tu prefaciaste também, né, um livro do professor Paulo Fructuoso, né? Isso, tal, exatamente. Né? Que é o Paulo César Fructuoso aí é um dos grandes divulgadores da doutrina espírita no Brasil e no mundo, né? E eu tive o prazer de fazer o prefácio do seu 9º livro. Ele já escreveu, isso foi ano passado. Esse ano ele já lançou o 10º. Então o homem é uma máquina e ele diz exatamente isso. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui para resgatar muitas coisas que, de repente, em encarnações anteriores, eu acabei fazendo, né? Deus me deu, nessa encarnação, o dom da cirurgia. Ele é cirurgião oncológico, né? Ele é um oncologista. E, de repente, então... as mesmas ferramentas que eu posso ter usado ele tem convicção de que pertenceu à Santa Inquisição e torturava pessoas, a mesma ferramenta hoje eu consigo curar. O ferro que eu torturei é o ferro que eu curo. Olha que coisa bacana. Que bom, né? É a causa e efeito de Newton. É a causa e efeito de Newton, né? E aí ele na verdade, então, ele tem como propósito a divulgação de todo esse trabalho, né? Ele é uma das poucas pessoas no Brasil que trabalhou durante décadas com a materialização espiritual, né? Tu sabe, tu entrasse, tu inclusive entrevistasse ele aqui no programa, né? Com a tua presença honrosa junto. Exatamente. Então realmente, o Paulo César é uma pessoa extremamente distinta na minha cabeça. Se não me engano, é Ectoplasma e Justiça Divina, o último livro dele, uma coisa assim. Isso aí. Que explica muitas coisas e tal, que a gente respeita aqui o conceito de quem não acredita também, porque há muita divergência ainda nessa questão do cristianismo e do espiritismo, etc., que não é a nossa pauta, mas também se soma. Einstein, por exemplo, disse que encontrou Deus pela física. Exatamente, né? Exatamente. E as pessoas muitas vezes confundem até, quando a gente fala em espiritualidade, confundem com religiosidade, que são coisas distintas, né? Eu sempre costumo dizer assim, Jesus Cristo, ele era para todos, ele não tinha religião, ele não criou religiões, ele não dividiu as pessoas, ele trabalhou na espiritualidade, e a espiritualidade é a gente ter um propósito. E também, quando se fala espiritualidade, não estamos falando da doutrina espírita. Exatamente. Eu sou um espírita cristão, né? Sigo rigorosamente a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, leio o Evangelho
todos os dias eu leio uma página do Evangelho, porque eu acho que antes de sair de casa, isso me faz muito bem, Sim. né? Me faz, na verdade, encarar um trânsito que nem a gente já tem em Caxias, sem amaldiçoar as pessoas, sem, na verdade, enraivecer e chegar tranquilo no meu trabalho. Exato. Então, isso tudo são coisas de cada um. E assim, como tu dissesse, Brambila, Sim. vamos respeitar a todos. Claro. O respeito tem que ser imperado hoje na questão política, na questão social, na questão religiosa. Poxa, eu vou desrespeitar um colega porque ele é budista, ele não é católico, ele não é protestante. O que é isso? Isso não existe. Isso é não ser espiritualista. Exato. E aí é esse divisionismo que gera, né, todo esse problema, né, econômico, inclusive, né? Perfeitamente. E o Paideia, professor, faz também palestras motivacionais também em empresas, que é o teu foco, né? Espiritualidade nos negócios. Da minha parte, sim. Eu trabalho muito, acabei agora, semana retrasada, um curso de 15 horas, que foi justamente esse, harmonia, equilíbrio, espiritualidade. Transforme-se ativando a sua inteligência intelectual, a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual. Né? Espiritual, independente de qual seja a tua religião, ou até se tu tens religião. Não estamos falando disso. Então, a gente trabalha nesse foco na espiritualidade dentro das empresas, né? E temos palestras e cursos. Mas isso é uma ponta do iceberg do Procorp, né? O Procorp, que é um dos segmentos do Paideia, que tu conheces, ele é um programa de formação corporativa, inclusive esse é o nome dele. E aí a gente agrega em torno de 30 profissionais de peso pesado no mercado, né? Consultores, mentores, palestrantes, e que não tem um vínculo com o Paideia, mas eles formam o Procorp e são chamados sempre que nós entrarmos nas empresas e por anamnese que se faz da empresa, se cria diagnóstico e se vê qual é a necessidade da empresa e, por consequência, se busca um profissional que possa suprir com essa necessidade. Esse basicamente é o propósito do Procorp. É interessante isso, né, no sentido de que essa anamnese, essa análise, o que se faz no sentido de entender, porque o produto, a logística, né, o empreendedor enfrenta obstáculos que nem sempre eles se tornam claros na comunicação, em casa mesmo, né? As palavras ficam, o que tu quis dizer com isso, né? Às vezes as pessoas não concluem. Só estou dando um exemplo da comunicação, mas são vários, né, ângulos que abordam o Paideia e o Procorp, né? Com certeza, porque assim, na verdade nós temos 3 trilhas no Procorp. A primeira trilha é desenvolvimento humano, que para mim é uma das mais importantes. A segunda é o desenvolvimento mercadológico. E a terceira é inovação e tecnologia. Porque e cada uma dessas trilhas tem temas. Sim. E cada um dos temas tem cursos, e é isso que a gente faz nas empresas, muitas vezes através de palestras. Por exemplo, até eu estou tendo a satisfação, há pouco tempo eu dei palestra, dei curso na Palfinger aqui de Caxias, e agora eu fui convidado para fazer a abertura da Palfinger em Sorocaba no dia 6 de janeiro, né? Porque eu fico até um pouco assim, Miguel, porque assim, eu não tenho mais dúvida que a empresa que não se dedicar à inteligência emocional e espiritual, ela está tomando um caminho que não vai levar ao sucesso que ela pretendia. Exato. Eu costumo dizer para os próprios empresários, quantos amigos empresários que eu tenho, que eu digo assim, tu quer transformar os processos da tua empresa, tu vai conseguir isso transformando as pessoas. Exato. Não é tu lá no terceiro andar, no teu computador, que não está, e sem estar no chão de fábrica, que vai conseguir fazer essas transformações. Quando a gente transforma as pessoas, e a gente começa pelas lideranças de pessoas, essas lideranças transformam as outras pessoas e automaticamente os processos são transformados e a empresa passa a ser mais lucrativa. É uma coisa óbvia, um caminho óbvio. Me lembra da família dinossauro, né? Que tinha o chefe dinossauro, né? Os Flintstones, né? O chefe atrás de uma mesa e sem conhecer, né? A própria Apple, né? O próprio Steve Jobs, que era ele o gênio, mas o ambiente de trabalho era muito ruim.
E a criatividade foi ao contrário do Bill Gates, né, que mantém um ambiente de trabalho, que é desapegado, porque a empresa ela tem uma vida, vejo, relacionada, não tem como separar, eu vejo, professor, o dia a dia. Você acordou, deu bom dia para a esposa, deu bom dia para os filhos, a maneira como chegasse no trânsito até aqui reflete aquilo que você está falando. Com certeza, e vai refletir dentro da empresa. Exato. E isso inclusive tem um nome, nem vamos falar na espiritualidade. Isso, o Daniel Goleman fala muito bem, isso é inteligência emocional. Exato. Eu tenho que ser autoconsciente, então aí entra o autoconhecimento, autoconsciente, eu me conhecer, conhecer as minhas emoções para ter gestão emocional. Na verdade, são 4 pilares bem interessantes que as empresas precisam desenvolver nos seus funcionários, que é a autoconsciência, consequência disso a autogestão, consequência disso vem a empatia e o relacionamento social, o relacionamento das pessoas. Nós não nascemos, a grande maioria pelo menos, para ser monges trancados em monastérios. Exato. Ou dentro de cavernas. A gente tem relacionamento. Então, o relacionamento pessoal é um indicativo de que eu tenho que aperfeiçoar a minha inteligência emocional para esses relacionamentos. O que nós falamos há pouco sobre a questão da espiritualidade, a questão do respeito? Isso é inteligência emocional. Olha que coincidência, não é, né? Mas em 1940 e tantos, o Einstein, magoado com os amigos físicos, disse, olha, não me surpreende que as pessoas se tornam misantropas. Né? Imagina que era um sentimento do Einstein, né? Não era de qualquer era do Einstein, né? Porque tu vai se fechando, né? Fui num evento agora às 9 da manhã, eu estava brincando com a minha irmã, disse, 9 da manhã não sou muito sociável, né? Mas vamos tomar um café que eu acordo. Ninguém é às 9 da manhã. Você chegar na empresa, então tenha já isso em alguns locais, mas muito empiricamente, eu diria, professor. Com certeza, muito empiricamente ainda não é. E isso é uma questão de desenvolvimento técnico. Tem-se que desenvolver isso. A ferramenta correta. A ferramenta. Que pode dar efeito contrário. Exatamente. Sabe, quando nós falamos antes em empatia, quando a gente faz mentoria em empresas, né? Uma das coisas que eu digo assim, tu é líder de um determinado segmento, tu tem 20 pessoas na tua liderança. Como é que tu age se aquela mulher que normalmente tem uma boa produtividade, tu vê que num determinado dia ela não está com aquela produtividade normal? Como é que tu age com ela? Tu vai lá e vai chamar a atenção dela porque ela não está produzindo qual é o seu normal? Ou tu vai chamá-la, sentar com ela e dizer assim, como é que eu posso te ajudar? De que forma eu poderia te ajudar para que deve estar acontecendo alguma coisa? E isso, um dia que eu levantei isso, teve um dos mentorados que disse assim, nossa, professor, que coisa interessante, porque me aconteceu uma coisa bem semelhante a essa, e sabe que eu não sabia que essa mulher que naquele dia tinha baixado a produtividade e que eu a chamei para conversar, ela era mãe solo, correto? Com um filho de 9 anos, que naquele dia não foi para a escola, e porque ele estava gripado, estava na cama, ela teve que deixá-lo sozinho em casa para não faltar ao trabalho. E exigir concentração. Exatamente. Como é que tu ia... Então, a forma empática como ele agiu com essa pessoa, daí sabe o que ele fez? Ele dispensou ela daquele dia para ela ir cuidar do filho. Sim, sim. Esse olhar humano exige humanidade, é uma redundância. E vamos além, aproveitando que a deixa, homem e mulher já não são mais os gêneros únicos, professor. Como, desculpe? Homem, mulher, são gêneros populares e conhecidos como Einstein, aí com uma visão machista ainda, né? Na época perfeito, ele próprio perfeito, era machista, perfeito. Muitas vezes no tratamento com a mulher, né? A mulher praticamente não trabalhava, tirando a revolução das mulheres. Hoje são gêneros. E você pode estar enfrentando dificuldades de abordagem bem grandes dentro de uma empresa. Com certeza. Né? Com certeza. A própria questão da homossexualidade dentro da empresa. Pô, isso tem que ser respeitado. Exato. Como tu não vai respeitar? Exato. Não vai respeitar uma opção sexual de uma pessoa? É como não respeitar a opção religiosa da pessoa. A mesma coisa. E a questão, essa questão da homossexualidade, para mim, que vejo todo dia conversar, as pessoas falarem, que estou me informando, eu não sei. Então, cuidado, ando às cegas, porque se subdividiu em GLBTQIA+. Então, são gêneros
que você precisa saber como abordar. Você tem que ter muita sensibilidade num processo industrial que aparentemente é mais bruto, né? Sim. Estivador, etc. Mesmo com a inteligência artificial, que é um tema que a gente quer falar também, né? Perfeitamente, eu não tenho dúvida. Eu acho que, tu falaste uma coisa, a inteligência artificial hoje poderá, por incrível que pareça, nos ensinar muito nesse sentido Eu também. acho que sim, né? De certa Correto? forma, né? Porque Claro que depende de quem a programou, né? e da As pergunta que respostas da inteligência artificial são as respostas do programador da inteligência artificial, né? vamos seguir por aí, segue o teu conceito de inteligência. Eu vejo que muitas não sabem ainda, eu não sei também, obviamente. Eu não sei se estavas na SIC 2 semanas atrás, professor falando, já tem o prompt para fazer pergunta para o prompt da inteligência artificial. Eu repito, as pessoas vão fazer perguntas mal feitas, vai cair no óbvio. Perguntas bem feitas, a resposta não vai ser entendida por quem fez. Então, se tem um aplicativo para perguntar para o outro aplicativo, como é que nem botar 2 Alexas conversar. Exatamente. É um pouco assustador. Né? Mas nós temos que, eu não tenho dúvida, posso estar profundamente enganado, Brambila, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a inteligência artificial não vai dominar a inteligência humana. Tu tá entendendo? Porque assim, ó, como é que tu pode imaginar um robô tendo empatia? Exatamente. Como é que tu pode imaginar um robô com consciência de generosidade? De autonomia na sua generosidade, na sua caridade, na sua humildade. Não. Ele vai sempre expressar o que ele foi programado. Poderemos até programá-lo em determinados sentimentos, dirigindo exclusivamente para aquele sentimento, mas não que ele nunca vai ter sentimentos que nenhum humano tem. Exato. Então, eu acho que, na verdade, ele vai ser permanentemente o copiloto. O piloto sempre será nosso, na minha opinião. Não, eu concordo. Essa preocupação. O que sou matemático também por causa da física, né? Não sei se no mesmo princípio do Einstein, eu não gostava muito da matemática, porque ele era imaginativo. Eu estou citando bastante o Einstein porque eu estou lendo o livro, né? Então então ele imaginava o experimento e o matemático fazia a fórmula para botar em prática, porque senão não é ciência, né? Professor, o que eu vejo preocupação, não sei se eu consegue criar uma equação para isso, uma certa, na lei de uso e desuso, eu lembro o professor Flávio também, que dava aula de biologia, né, que vou falar brutalmente, o emborrecimento, um amortecimento dos axônios, dos neurônios, pela preguiça intelectual, que a inteligência artificial, que é uma base de dados limitada, né? Hoje, se não botarmos mais nada na internet, só repete, não cria mais nada de novo. E aí vão ficar os filósofos, né, andando aí como ermitões. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo assim com muita preocupação, porque isso que tu estás colocando é uma coisa que está acontecendo. Exato. Né? E realmente dizem os filósofos atuais que a geração posterior à nossa é a primeira geração que é mais burra do que somos nós. Normalmente a geração subsequente, pela própria evolução científica, ela é uma evolução que intelectualmente mais poderosa do que a criou, claro, do que aquela que a criou. Meus filhos, a tendência é que meus filhos sejam mais inteligentes do que eu, e os meus netos mais inteligentes que os meus filhos, né? Repito, dizem os filósofos que fazem pesquisas de campo, que fazem pesquisas coletivas, né, de que é a primeira geração que é menos inteligente do que aquela que a criou. Isso é preocupante. Qual é a consequência disso? A consequência disso vai se ver aonde? Nós vamos ver isso na própria evolução tecnológica, na evolução industrial, na evolução do serviço, na evolução como um todo. Correto? Por quê? Porque a preguiça, que nem tu falaste, eu acho que tu usaste uma palavra muito boa, a preguiça mental não vai permitir que as pessoas evoluam, penso eu assim, né? Então, aí entra quem rachando todo o princípio, a educação. Nós vamos ter que transformar a educação para que ela venha
a se adaptar a essa geração que está chegando e criar formas de potencializar essa geração. Porque o Black Mirror, né? O espelho... negro. Eu tenho uma filha de 15 anos do meu segundo casamento. Nossa, eu brigo demais com ela por causa eu tenho que condicioná-la com essa questão do celular. Sim. E essa geração é assim. Só que se fosse uma coisa assim de inteligência artificial, de pesquisa, que também usam para isso, Claro. correto? Mas não, é o tempo inteiro usando a mente não. Amainando a mente para que não precise pensar em outra coisa e pense apenas naquele joguinho, ou no chat, ou na conversa com os amigos, ou, sabe? Não é uma coisa realmente produtiva. Acho que tem gente que vai me questionar, mas sabe como é? Professor é assim, Claro. tem que colocar Senão sua não teria opinião. graça, né? Tem que colocar sua opinião. Claro. Eu acho que essa lei que está sendo aprovada, que foi aprovada já em nível Brasil, do não uso de celular dentro da escola, eu sei que tem gente que diz assim, mas o celular é uma boa ferramenta, mas então o professor pode, na verdade, dizer assim, agora todo mundo pega seu celular. Tu tá entendendo? Claro. Nós temos escolas aqui em Caxias que os alunos deixam dentro de sala de aula, nós já temos, o seu celular dentro de um escaninho. Sim. Dentro de uma prateleirinha ali, guardado, correto? Até com a chave. Claro. Daqui a pouco o professor diz assim, vamos fazer uma pesquisa e para tanto nós vamos precisar, de repente, chamar um chat GPT, ou nós vamos precisar um Google, peguem seus celulares. Aí sim, aí eu concordo. É o computador, né? Exatamente, é o computador. É o computador. É. Mas nós vamos ter que nos adaptar a essa evolução, Miguel. Mas eu fico chateado com muitas coisas aparentemente óbvias que nós estamos sempre atrás né? O dilema das redes fala sobre isso. Isso. Você assististe, né? Claro. Que Eu assisti, lógico. Na síndrome de abstinência, a mãe foi lá, prendeu os celulares para todo mundo almoçar junto. O filho ou a filha foi lá e quebraram com o martelo, pegaram o celular, acabaram com o almoço da família, e o algoritmo trabalhando por trás da inteligência. E assim nós vamos criando sociologia em torno disso, professor. Isso também, trânsito em torno disso. O meu pai... Nós temos que evoluir com isso. O meu pai conta que eles viajaram com o Fusca em 1975 e arrebentou a correia, eles botaram um cinto e andaram, né? Depois botaram uma outra coisa para chegar onde eles precisavam no mecânico. Nós vivemos uma geração e me ocorreu o efeito Monsanto. O Monsanto, né, o dono da semente, dono da agricultura. A inteligência artificial, se não nos cuidarmos, nós vamos ter 4, 5 pessoas dominando, né, a programação da sociedade, oferecendo esses alívios tecnológicos, e era isso. Eu penso bem isso aí também. Eu penso bem assim. Só que nós temos que criar fórmulas para desmistificar essas coisas e evoluirmos. Romper a Matrix o tempo todo. E eu tenho convicção de que uma coisa não derruba a outra. Por exemplo, tu da área da comunicação, quando surgiu a televisão, as pessoas diziam que ia acabar com o rádio. Tá entendendo? Sim. Quando surgiu o computador, aí ia acabar com uma coisa não acaba com a outra, ela vem de repente complementar a outra. E é assim que nós devemos pensar em relação à inteligência artificial, ao celular, a tudo mais que está acontecendo hoje. Lógico que é bom recordar, que nem tu recordasse essa do Fusca. Eu brinco, inclusive, em palestras que eu dou, que eu digo assim, principalmente quando é para jovens, né? Vamos pegar o exemplo de um Chevette. Eles me olham assim, Chevette, professor? O que é um Chevette? Pô, vai dizer que vocês não usaram um Chevette, que inclusive funcionava com carburação, carburador. Carburador? Tinha que limpar o carburador. Mas carburador, o que é carburador? A geração de 2000 para cá não sabe o que é isso. Não sabe o que é um Chevette, não sabe o que é um carburador, né? Assim como nós tivemos que nos adaptar a essa tecnologia, nós os mais velhos, né, Miguel? Tivemos mais dificuldade em nos adaptar a toda essa tecnologia do que essa gurizada que vem vindo, não tenha dúvida. Eu me lembro até hoje, quando meu pai comprou, eu era pequeno, meu pai comprou uma máquina de lavar roupa. Nossa, o transtorno para ligar a máquina de lavar roupa. O manual era um livro de 100 páginas para usar a máquina de lavar roupa. Hoje é a coisa mais normal. Ninguém lia. Não, porque a impressão que dá
que eu estou aqui só criando, né, uma visão futurista, porque professores, empreendedores, pais têm a obrigação de desenvolver a cultura real, o cérebro pensante e criar é quase que o exercício real mesmo, não é o Pilates do cérebro, vamos dizer assim, né? Porque senão não vai saber arrumar. Claro, o Fusca é um carro criado para estragar na guerra, ser arrumado rapidamente. É isso aí. O que torna prático. Mas hoje em dia, se estragar não liga o carro, um cabo desses que não funciona, não funciona. Então vai vir a máquina no sistema, vai tirar a pessoa do trânsito, vai colocar lá, entendeu? Ou tu paga, e aí é que tá. Então isso é uma escravização tecnológica, que você vai ter que se robotizar, porque quem estiver fora vai virar a margem da sociedade, vai se criar uma bolha de sociedade altamente elitizada, né? E aí a ética, não sei onde é que vai estar, a religiosidade, a espiritualidade. Pode ser que não chegue, eu espero que não chegue. Por isso que os institutos, o Procópio, o Paideia, a Unicesumar, seja que todas as instituições precisam entender isso com clareza, eu acho, professor. Com certeza. Eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos falando assim, inteligência artificial, tecnologia. Como nós falamos, eu trabalhei 32 anos com pré-vestibular. Que satisfação a gente tinha quando, no final do ano, a gente via os nossos alunos serem aprovados. Claro. Principalmente quando eram faculdades mais requisitadas, tipo medicina, que a gente já falou antes, né? Sabe que hoje, lá no Paideia, nós temos EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quando a gente pega uma pessoa que parou de estudar há 30 anos, na 7ª série, e tu consegue destrancar a rua educacional dela. Sim. O que é destrancar a rua? É concluir o seu ensino médio. Por quê? Porque o cara que quiser fazer um curso técnico, o cara que quiser aqui na Unicesumar fazer uma faculdade, o cara que quiser fazer um bom concurso, quiser crescer dentro da empresa, quiser se aperfeiçoar ou até se está desempregado, conseguir um bom emprego, passa pelo ensino médio. Então eu costumo dizer que o ensino médio é o tranca-rua. E a satisfação, Miguel, que eu tenho, quando eu vejo uma pessoa, que nem aconteceu o final do ano passado, de 2023, Dona Terezinha, 72 anos. Olha que legal. E ela concluiu seu ensino médio e hoje está fazendo faculdade de biologia porque era o sonho dela. Olha que legal. Não é nem para trabalhar, está aposentada, perdeu o marido na pandemia, correto? Ela disse, meus filhos estão criados, agora eu vou cuidar de mim. Que legal. A satisfação dessa mulher, quando nós entregamos o histórico escolar do ensino médio, que é uma coisa tão corriqueira para tanta gente, para os nossos filhos, para tomar... Agora, essas pessoas, isso me dá uma satisfação, vou te dizer, acho que até superior do que quando eu via os meus alunos passarem no vestibular. E aí, com outras visões de ponto de vista de tempo e espaço, né? Eu acho que a única coisa que vai além da matéria é o pensamento, né? Então, quer dizer, essa memória... Nós podíamos ir muito além aqui, professor, e vamos fazer por capítulos, como a gente diz, né? Porque veja bem como a inteligência suprema, e é isso os físicos, né, sempre pesquisaram, observando a própria natureza, né? A Fibonacci, por exemplo, né? Muita coisa na natureza respeita, né, a métrica, né, a matemática e a questão, por exemplo, da memória genética, do código genético, né? Então, aquilo que a gente vai renovando à medida que o tempo passa, vai nos dando mais sabedoria, mais experiência, apesar do exterior, né, ter os seus desgastes entrópicos, eu diria, né? É isso aí. Né, vendo que faz sentido, ao início da nossa conversa, que tu disseste, né, que primeira coisa, falando sobre Pestalozzi, falando sobre o Mauro Trojano, que é para você criar motivação em viver e prazer em viver, é se encontrar, né? Voltamos a Sócrates também. Também. E o que o Pestalozzi também pregava? A relação entre cérebro e coração. Exato. E hoje a ciência desvenda completamente esse mistério. Hoje, o nosso pensamento não passa de ondas mento-eletromagnéticas, já explicadas pela física. Sim. E essas ondas, a onda existe para quê? Para transportar energia. A energia não anda sozinha. Para ela ir de um ponto ao outro, ela precisa de campos, aí entra a questão quântica, e que formam, que nem uma estrada, que formam
E essas ondas vão transportar energia. Que energia será transportada? A energia do coração. Aí entra a emoção, entram os sentimentos. Então, por exemplo, se eu estou raivoso num determinado dia, eu estou de frequência baixa, primeiro eu encharco todas as minhas trilhões de células com essa frequência. Aí eu não vou entender porque que no outro dia eu estou doente. Muitas vezes a gente não entende, né? Mas mais do que isso, eu estou emitindo essas ondas para o ambiente e contaminando os campos magnéticos das pessoas que estão nesse ambiente. E que se elas não se protegerem e entrarem em sintonia, eu vou baixar a frequência de todo mundo e vai ficar uma droga do ambiente. Isso tudo nós podemos ficar conversando umas 3 horas, mais ou menos. Né? Muito legal. E esse é o princípio, inclusive, básico, né, da feitiçaria primitiva. Perfeito. Que o feiticeiro, né, o feitiço sempre se volta contra o feiticeiro porque é a lei de causa e efeito, né? Ele concentra a energia e joga, né? Mas só que fica e volta, e aí há uma tempestade molecular, ou seja, somos o que pensamos, somos o que criamos. Isso é uma pauta para seminário, né? Exatamente. E aí, pegando o começo da nossa conversa, que eu disse assim, que eu fui um privilegiado de alguma coisa ter colocado a física no meu caminho. Exato. Por quê? Porque muita coisa da espiritualidade a física começa a cada vez mais explicar. A física quântica está desvendando mistérios outrora chamados de milagres. Certo. Está entendendo? Exatamente. Né? É fascinante. É. Né? Aquele princípio... O Einstein fez um experimento para concluir, vou falar do Einstein. De novo. Tu é um apaixonado por Einstein, né, Miguel? Aquilo que eu estou lendo que está na minha memória recente, né? Mas tudo que me remete à inteligência e ao progresso e ao desenvolvimento, né? Meu filho se chama Leonardo por causa do Leonardo da Vinci. Né? E o Leonardo da Vinci era ambidestro, escrevia, e eu aprendi a escrever com as 2 mãos. Os músicos são. Um baterista, que eu acho admirável, eu toco bateria, toca com os 2 pés, as 2 mãos, ouve a música e alguns cantam, né? Eu não consigo cantar porque eu me perco. Entende? São partes do cérebro. Que são desenvolvidas. Quantas formações tu tem? Eu te chamo de senhor só porque, né? Enfim, tu foi o professor, eu fui o aluno, mas... Claro. Não é? Nós somos inteligências abertas, isso é fascinante. Então, saber o que pensou o Einstein, o que falaram sobre ele, eu acho que é uma cultura que todos nós temos que buscar naturalmente. Porque sem curadoria, como tu disseste, professor, né, tu pega o celular, vamos fazer uma pesquisa no YouTube sobre a vida, né, aí a criança, claro, faz qualquer coisa, vai lá ver o Felipe Neto falando besteira, vai ver o outro cara. Então esse é o desafio da boa educação e da autoridade. É, né? Isso aí. Bem isso aí. Né? Saber dirigir qual é o caminho, qual é a estrada da boa educação. Isso é fundamental. E tudo isso que nós estamos falando... Mesmo para um adolescente, se a gente souber como levar, é tão ou mais apaixonante do que o chat, do que o celular, do que tu tá entendendo, do que tudo isso que prende. Nós temos que fazer a educação passar a aprender novamente as pessoas. Exatamente. Sabe? A importância, por exemplo, de fazer com 15 anos, uso isso por causa da minha filha, de fazer uma boa redação. Perfeito. Tu entende? Claro. Pô, como isso é bacana e vai empolgando a pessoa quando ela vê o retorno do investimento intelectual que ela está fazendo. Aqui na entrada do elevador, eu adoro essa frase, tem aqui no Cesumar. Você já se superou hoje? Eu achei fantástico. Né? Eu parei na frente do elevador, achei fantástico. Você já se superou. Ou seja, não está fazendo propaganda de nada. Está te instigando a ser uma pessoa melhor. E nós estamos aqui para ser... Eu costumo dizer assim... Propósito de vida. Hoje, e bem simplesinho, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Exato. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Sobre si mesmo, não sobre os outros. Sobre si mesmo, sem comparativo. Te comparando comparando as tuas atitudes contigo mesmo. Aí entra a autoconsciência e a autogestão. Eu chamo de F5, aquela tela do computador que atualiza, né? F5, tu botar o F5 no computador, ele vai pegar teus cachorros e vai atualizar com o que entrou de novidade na internet. É isso aí. A máquina perfeita, para concluir, e você que está nos ouvindo, antes que o professor tome uma multa aqui, não vamos gritar aqui, né? Veja que nós estamos dirigindo um carro, captando tudo o que está acontecendo exatamente, transformando isso em informação e reflexo. O Miguel Nicoleles fala muito sobre isso, e a gente observa com admiração, os físicos buscam a causa disso,
e achar que nós somos obra do acaso, como o senhor disse que o acaso não existe. Para concluir, professor, te agradecendo a presença, também falando, quem quiser saber mais sobre o Procópio e o Paideia, desculpe. Olha, o Paideia, na verdade, ele tem 3 segmentos, diríamos 4 segmentos de educação. O primeiro é a EJA, começou com a EJA, nasceu com esse sonho de transformar as pessoas através da educação do ensino médio. Nós somos parceiros também de 2 faculdades, claro, a Unifacvest e a UBRA, né, aqui em Caxias. Nasce o Procorp, e o Procorp começa a se dividir. Primeiro, essa formação corporativa que nós falamos, e a formação também do chão de fábrica, como a gente costuma dizer. Hoje nós oferecemos, por exemplo, curso de lead e metrologia. Sim. Correto? E junto com os profissionalizantes, o que o mercado necessita, nós começamos a perseguir. Hoje nós oferecemos curso de cuidador de idosos, tu acredita? Porque é uma necessidade de mercado. Enfim, o Paideia é um centro de estudos alternativos. Esse é o propósito, é levar a educação em todos os segmentos. E ali de metrologia, só para citar, nós visitamos a Caderode. Não é qualquer um que mexe naquelas máquinas, não. Não é. Se não tiver leitura, interpretação e desenho, e se não tiver metrologia, medida, né? Hoje eu diria assim, que num polo metal mecânico que nós estamos, que é um grande polo moveleiro também, o cara que não tiver ali de metrologia e ensino médio, ele está fora. Procorp nas redes sociais, acha? Sim, Procorp. Só Procorp já vai achar nas redes sociais. Professor Mauro Trunjão, muito obrigado. Acho que eu me comportei melhor do que na sala de aula muitas vezes. Sempre foi aluno comportado. Eu já confessei para meus pais que eu não queria ser médico, né? Mas, aliás, eu quero agradecer de público aqui, né? Porque o Unificado me deu convites para o rock, né? Em Porto Alegre, o rock unificado mesmo, que foi no Gigantinho. Eu tinha uma banda em Porto Alegre, era meu álibi para poder cantar. A minha banda está no cenário do rock de 86, no livro da Kátia Sumo, então não foi em vão, eu deixei uma história... Como é que é o nome da banda? Porto Alérgico era. Porto Alérgico. Diários da Ipanema, bandas que fizeram o cenário do rock gaúcho em 86, está lá a banda, né? O nome da banda num livro de uma radialista famosa, e estava com 15 anos de idade, tá bom, né? É um legado, né? É um legado. E depois com isso nós andamos, mas então... Com certeza, com os aulões de sábado e essa paixão pelo Einstein veio também das tuas boas aulas de física, que eu tenho saudade, com certeza. Muito obrigado. Agradecido e gratidão pelo convite. E estamos à disposição. Que bom. Muito obrigado. Teoria de Tudo fica por aqui. Volte este programa e acompanhe, deixe a sua ideia. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa